Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Glória a Deus. O que é que isso significa? Significa que ninguém neste mundo vai ter desculpa de dizer que não acredita em Deus, que não existe Deus, porque os céus anunciam a sua glória e o firmamento também. O que é o firmamento? É essa terra. A terra, a Bíblia diz aqui, anuncia as obras das tuas mãos. O que? As coisas que ele fez neste mundo. Anuncia. Só em você olhar para tudo que tem nessa terra, neste mundo, Deus já está anunciando a sua glória, a sua majestade, o seu poderio, a sua força, a sua divindade. Porque só um Deus todo-poderoso poderia criar um mundo como esse. Se você perguntar a um médico sobre o nosso corpo humano, ele vai dizer que só um Deus muito poderoso poderia criar uma coisa tão complexa, com trilhões. O nosso corpo humano tem 1 trilhão de células. Na nossa cabeça, no nosso cérebro, tem 9 milhões de células. E todas elas trabalham em sincronia um com as outras e nenhuma falha. Os médicos, quando estudam isso, eles ficam abismados, eles ficam impactados como Deus pôde criar uma máquina tão poderosa, tão cheia de enigma, como é o nosso corpo. Os estudiosos, os médicos lá nos Estados Unidos disseram: se nós fosse colocar um corpo humano à venda, ele valeria 6 milhões de dólares. Mas só que o nosso corpo, ele não tem preço. Não tem preço, porque o que Deus cria não tem preço, tem valor. Tem valor. A Bíblia diz que a nossa vida é tão preciosa que nem um ouro, nem uma prata, nem uma pedra preciosa, nada nesse mundo poderia pagar. Mas foi paga pelo próprio sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Porque nós somos a coisa mais preciosa que Deus criou nessa terra. Então, como duvidar que Ele existe? Como você olhar para o céu, para as estrelas, para a lua, para as nuvens, para o sol, para os oceanos, você chegar lá numa praia e ver aquela imensidão de água e você duvidar que existe um Deus que fez todas essas coisas? Os peixes, os animais, as plantas que dão os seus frutos, tudo mostra a glória de Deus. Então você não tem desculpa quando você chegar diante de Deus, se você não se arrepender e não confessar Jesus Cristo como seu único Salvador e obedecer segundo a sua palavra, procurar acreditar e servir a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma.